Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Edson Jucá e nós vamos continuar aquela nossa série de videoaulas sobre a LIDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu queria pedir a você, de início, que você ajudasse a fortalecer o nosso canal. Dá um like aí, se inscreve, ajuda aí e é bom que você já acompanha todas as nossas novas videoaulas que fomos postando, tá? De agora em diante, na LIDB, a partir do artigo 7º, nós estamos entrando naquela parte que trata do direito internacional privado. Vamos mudar um pouquinho o jeito de agir, o jeito de prosseguir na nossa videoaula. Eu vou fazer a leitura da LIDB, artigo por artigo, e aonde eu achar que é necessário que seja tecido algum comentário, nós o faremos. Tá, pessoal? Então vamos deixar de delongas e dar prosseguimento. Artigo 7º. A lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. É meio intuitivo, quando lemos esse artigo, nós sabemos de cara o que é que ele quer dizer. Então vamos só dar uma pequena pincelada. A lei do país em que é domiciliada a pessoa. Um estrangeiro está aqui no país, é domiciliado aqui. Que lei é que vai reger o fim e o início da personalidade dele? A brasileira. Que lei que vai reger o nome? A lei brasileira. A capacidade? A brasileira. E os direitos de família? A brasileira. Eu vou dar um pequeno exemplo para você entender. Vamos supor que um estrangeiro reside aqui no país. Esse estrangeiro tem 16 anos. Lá no país dele, ele é plenamente capaz aos 15 anos. Eu não sei nem se existe isso. Eu estou dando só um exemplo para você. Lá no país dele, lá de onde ele veio, lá com 15 anos, ele é apto a celebrar qualquer contrato, a resolver a vida dele. Uma pessoa plenamente capaz ao exercício da sua vida civil. E esse jovem de 15 anos, de 16 anos, que eu falei, 16 anos chega aqui no Brasil. Lá ele era capaz. Aí chegou aqui no Brasil e vai celebrar um contrato. Ele pode? Não. Pelo menos desde que ele esteja sozinho. Se ele estiver assistindo, aí muda. Por quê? Porque a regra daqui fala assim, né? Aqui no Brasil, um jovem com 16 anos pode celebrar um contrato? Sozinho não. Ele é relativamente capaz. Então o que é que tem que acontecer? Ele tem que ser assistido por pessoas maiores, capazes, responsáveis por ele, que vai assinar o contrato juntamente com ele, né? Então, esse jovem de 16 anos, lá no país dele, ele não precisava de ajuda não, ele era plenamente capaz. Aqui no Brasil, rege a lei daqui, então ele é relativamente capaz. Da mesma forma, se no país dele de origem, a maioridade só viesse a surgir com 21 anos de idade, e ele chegasse aqui com 18, lá no país dele ele não era capaz não, mas aqui no Brasil ele era. Por quê? Porque ele está domiciliado aqui, e que lei que vai reger a capacidade dele? A lei daqui, do domicílio dele, do Brasil. Então, independente de lá no país dele, a maioridade só ser alcançada com 21 anos e assim a capacidade, aqui no Brasil ele com 18, ele já é plenamente capaz ao exercício da vida civil. Tá? Então vamos prosseguir. Vamos agora para o parágrafo 1º do artigo 7º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Aqui no Brasil, eu posso separar da minha esposa e casar com a minha sogra? Não. Graças a Deus eu não posso casar com a sogra aqui. Eu também não ia querer não, mas né? Mesmo que eu quisesse, mesmo que eu ficasse louca de uma hora para outra, eu não poderia casar com a minha sogra, graças a Deus. Mas vamos supor que um gringo vem lá do país dele e lá ele pode casar com a sogra. Aí ele chega aqui com a sogra, tira colo, e fala assim, sogra, vamos casar? Vamos. Aí vão entrar no cartório, porque lá no país dele pode. Aí vai chegar aqui no cartório e falar, não, meu filho, aqui sogra é sogra você não pode casar com ela não. Por quê? Porque é a lei de onde ele é domiciliado que vai reger a situação do casamento, impedimentos para casar. Tá? Então,
segue a regra. As formalidades da celebração. Vamos lá em Las Vegas, a gente vê muito isso em filme. O cara vai para Las Vegas, toma um porre e casa, e quando a fé está casado. Eu não sei nem se isso funciona lá mesmo não sei se é assim lá não, eu vejo esse filme. Aí vamos supor que um cara lá de Las Vegas, lá ele pode numa noitada e casar. Aí ele chega aqui e fala assim, ô mulher, vamos casar agora, vamos no cartório? Pode? Não, porque aqui no Brasil existe uma formalidade. A pessoa vai lá, leva a documentação todinha, aí tem um prazo de proclames, tem que ser cumprido esse prazo, para que ele possa ser celebrado o casamento. Então, se o turista está aqui no Brasil, é domiciliado aqui, se ele quiser casar aqui, ele vai ter que seguir a regra daqui, e não lá do país dele. E, em tese é isso que está falando, tanto o artigo 7º caput como esse parágrafo 1º, tá? Vamos para o parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Né? Não vou comentar aí não, eu acho que está bem claro para você. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Eu vou tentar desenhar para você. Uma argentina se encontra com a coreana e se casam aqui no Brasil. Se encontraram aqui no Brasil os dois, né? E se casaram aqui no Brasil. E aí, eles resolveram ir morar lá no Canadá. E aí, depois que eles estavam lá no Canadá, aí eles brigaram e tal, aí vamos invalidar esse casamento. Qual é o país, a regra que vai reger essa invalidade do casamento? Vamos ler de novo o parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diversos, um veio lá da Argentina e o outro veio lá da Coreia. Eles moravam cada um no seu país de origem. Regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Eles vieram os dois para o Brasil, chegaram aqui, casaram, e onde foi o primeiro domicílio deles? No Canadá. Então, quem que regerá? Tendo os nubentes domicílio diverso. Né? Regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Eles são daqui, vieram casar no Brasil e domiciliaram pela primeira vez aonde? No Canadá. Então aqui o Canadá, ele vai reger. Reger o quê? Reger o quê? A invalidade do matrimônio. A invalidade do matrimônio. Tá? Só isso que está falando esse parágrafo, tá? Vamos agora para o parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Entendeu? O regime de bens, legal ou convencional. O legal é aquele da lei, né? E o convencional é o pacto antinupcial. Aquele contrato que é celebrado, né? Falando assim, vamos fazer um pacto antinupcial, né? Aí vai lá no pacto, diz como é que vai ser o regime de bens, e aí prossegue, né? Então o parágrafo 4º, ele está falando a mesma coisa desse artigo aqui, O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio. Entendeu? O domicílio legal ou convencional vai obedecer à lei do país onde os nubentes, os casantes, né? O homem e a mulher, ou então o homem e o homem, né? Que agora pode, ou então a mulher e a mulher, não sei, né? Então, o que acontece? Se eles tiverem domicílio diferente, quem vai reger o regime de bens é o domicílio o primeiro domicílio conjugal, né? Eles casam, um vem daqui, vem de domicílio diferente, casaram aqui no Brasil e foram morar lá no Canadá. É aqui a lei do Canadá que vai reger o regime de bens deles. Parágrafo 5º.
O estrangeiro casado que se naturaliza brasileiro pode, mediante expressa anuência do cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se apostile ao mesmo ao decreto de naturalização, que se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Vamos tentar esclarecer aqui. O cara é estrangeiro, o cara é casado, e aí ele se naturalizou brasileiro. O que é que pode levar uma pessoa a querer ser brasileiro? Eu não sei. Não, pessoal, estou brincando, não é o meu país. Entendeu? Mas o cara é estrangeiro e ele se naturaliza brasileiro. Ele é casado já. Antes da naturalização, ele era casado. O regime de comunhão de bens dele, talvez era lá no país lá dele de origem, que eu não sei qual era, não interessa. Mas quando ele se naturaliza brasileiro, o decreto de naturalização, no ato da entrega, ele pode pegar e falar assim, não, peraí. Eu vou ser naturalizado agora, não vou? Eu vou ser naturalizado. Não vou? Eu não vou ser agora, vou ser autorizado? Tá tudo ok? Tá tudo ok. Eu sou casado. O meu regime de comunhão de bens é o lá de Trinidade e Tobago. Eu não sei nem qual regime lá não, viu? Eu estou só chutando aqui. Eu não achei o nome bonito, Trinidade e Tobago, aí resolvi falar. Então, meu regime de bens é o de lá de Trinidade e Tobago, né? E eu quero aderir ao regime de vocês aqui. Qual é? Comunhão parcial de bens. Eu quero aderir a esse regime aqui, que eu acho legal esse negócio de comunhão parcial de bens. Então eu quero aderir. Eu posso? Pode sim. Então, no ato da entrega do decreto de naturalização, deve ser apostilado ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens. Ele vai ter que declarar que quer seguir o regime de comunhão parcial de bens e vai ter que ser apostilado lá no ato da entrega da comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção o competente registro. Tem que ser registrado, eu pego o certidão de casamento lá, aí vai fazer uma verbaçãozinha lá, registrar que ele mudou de regime de bens. Então ele vai se naturalizar brasileiro, né? E vai averbar lá na certidão de casamento dele lá que ele alterou o regime de bens para a comunhão parcial de bens, tá? Agora só que aí que tá. Se essa mudança de regime for interferir em direito de terceiros, aí não pode não, tá? Tem que ter isso. Eu vou mudar de regime, meu regime é comunhão, sei lá, das contas lá em Trinidade e Tobago, que eles adotam lá, não sei, mas agora vai ser comunhão parcial de bens. Por quê? Porque agora eu estou me naturalizando e eu quero seguir o regime daqui do Brasil, que é o mais comum, né? O usual da lei lá, que se eu não falar nada vai ser esse. Pronto, aí eu posso, mas se essa minha mudança for machucar direito de terceiros, da mulher que eu estou casado, ou então da minha ex que eu estou separando aí, está naquele processo ainda, não sei. Se for ferir direito de terceiros, aí eu não posso, tá? É só isso aí que está falando. Uma enrolada para uma coisa tão simples, tá? Então vamos para o parágrafo 6º agora, parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiro, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeitos imediatos, obedecidas às condições estabelecidas para a eficácia da sentença estrangeira do país. O Tribunal Superior de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar a requerimento do interessado decisões aproferidas em pedido de homologação de sentença estrangeira, de divórcio de brasileiro, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Como é que acontece? Eu sou casado com uma brasileira e a gente foi lá para o Chile.
E aí, chegou lá, a gente brigou, tal, e aí a gente resolveu se divorciar. Então, o que vai acontecer? Esse divórcio, ele só vai produzir efeito no Brasil depois que transcender o prazo de 1 ano. Tá, pessoal? Eu só vou parar por aqui, porque já deu um tempo conveniente, e na próxima aula eu vou prosseguir. Se você está gostando, dá um like aí, assine nosso canal. Até mais, tá? A gente vai prosseguir na próxima aula do parágrafo 7º.